Principalmente se você trabalha em vendas, você quer a venda para agora. O time está ansioso para fazer essa venda para agora. Então, a primeira coisa é muita capacitação. As pessoas precisam entender que a gente está aqui para ter uma marca que é para 20, 30, 40, 50 anos. E aquele cliente precisa ser atendido para ficar com a gente 20, 30, 40, 50 anos. Aqui não tem uma receita única, depende de quem é teu cliente. E para mim, por trás é qual problema você resolve para essa pessoa. Enquanto você tem muita clareza de que problema você está resolvendo para esse consumidor, fica muito mais claro como tem que ser essa jornada e esse tipo de comunicação, né? Hoje o Normal de Ótica, você chega lá, tem um livro enorme com milhares de lentes e quem escolhe normalmente é o vendedor que fala, essa é a sua melhor lente. A gente não, a gente tem um processo de venda onde ela entende por que da espessura, por que do tratamento, por que daquela lente específica para aquela armação. Quando você tem um negócio, você tem que ser muito responsável na hora de expandir esse negócio. Porque quando você vai expandir, especialmente via franquias, você está colocando o capital de uma outra pessoa para abrir um negócio que é um sonho seu, que você idealizou. Olá, sou Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo. Antes de a gente falar dessas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente tá fazendo nossa temporada com a Nuvem Shop, só com marcas Powers aqui pra vocês. E a gente quer convidar vocês também a se inscreverem no nosso clube, né, Bebel? Exatamente, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Façam parte, além do clube. Tem a nossa plataforma, é uma jornada completa pra ajudar vocês a empreender, que a gente sabe que não é fácil, né? Che, quem tá aqui com a gente? Bem-vindos ao PowerCast, Alejandro e Fernanda. Uhul, bem-vindos! Obrigado. Obrigada. Vamos virar, o Alejandro a gente já tá virando aos poucos de ponta cabeça, né, Bebel? As informações vêm assim, e agora a Fer vai contar pra gente, a gente vai embarcar nesse universo de óculos que todo mundo gosta, essa marca que é a Livo, que tá bombando no mercado, que tá em expansão, a gente quer saber tudo. Mas antes de começar, quero que vocês se apresentem aqui, conta um pouquinho de vocês pra gente embarcar nas perguntas. Bom, acho que as meninas começam primeiro. Bom, eu sou Fernanda Milher, eu sou responsável pela área de retail dentro da Livo. A Livo é uma empresa de óculos que, se você não conhece, você precisa conhecer. A gente tem lojas em vários lugares aqui em São Paulo, lugares como Oscar Freire, Rua dos Pinheiros, alguns shoppings, vários shoppings. É uma empresa focada em óculos completo, ou seja, a gente entrega uma experiência bastante completa com lentes de contato, com óculos, lentes oftálmicas e armações. É uma empresa que existe desde 2012, mas ela foi adquirida pelo Jaime Oriol, que é um espanhol que estava na Colômbia, depois ele foi para alguns outros países da América Latina, comprou uma empresa no Brasil, e depois eu vou contar um pouco mais dessa história, e ele adquiriu a Livo em 2023. E de lá para cá é uma mudança enorme, atrelando muita tecnologia, muita mudança na experiência do consumidor, para que a gente possa levar uma experiência melhor na área de ótica para o consumidor final. Então, assim, eu vim para fazer a expansão da Livo. Então, o meu background todo é em expansão. Eu trabalho em franquias há muitos anos, há 20 e tantos anos que eu trabalho com franquias. Antes de vir para cá, eu trabalhei numa outra empresa por 10 anos. Eu era COO, onde eu entrei com 30 unidades e saí com mais de 850 em vários países da América Latina também. E a ideia é fazer uma história um pouco similar aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. Estou super animada. Comecei há pouco tempo, faz 5 meses e meio que eu estou lá, mas com bastante propósito e muita certeza de que as coisas vão andar como devem. Adoro mulheres powers. Uou! Como diz a Tamires, um jato. Exatamente, ó. Sem querer te pressionar, mas é uma responsabilidade estar dividindo aí com ela, ok? Muitas perguntas na minha cabeça também. Vamos ver se consigo fazer isso. Imagina. Adorei. Bom, eu sou Ale Vasquez, cofundador e presidente da Nuvem Shop. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce do Brasil e da América Latina. Hoje ajudamos a mais de 180 mil marcas do varejo, desde moda, beleza e saúde, casa e decoração, indústria, qualquer ramo do varejo. Começamos há 15 anos atrás. Inicialmente, o único foco era a plataforma de e-commerce para criar o e-commerce, a loja virtual e vender de maneira direta ao consumidor. Mas nos últimos anos, a gente desenvolveu outras soluções que são soluções que qualquer negócio precisa, pequeno e grande, né? Que tem a ver com pagamentos, com logística, com marketing, com atendimento via WhatsApp, com inteligência artificial, com PDV, e tudo num ecossistema aberto para que cada negócio possa entender que soluções fazem sentido para cada momento da jornada desse negócio. E hoje o foco principal, atendemos pequenos negócios, mas o foco principal está com o Nuvem Shop Next,
que é para marcas que vendem na casa dos milhões de reais por mês ou dezenas de milhares de pedidos por mês através do e-commerce. E estamos ainda no início, estamos falando com a Fê, o e-commerce é menos do 15% do varejo aqui no Brasil, então ainda tem muito por crescer e aí está o nosso foco, ajudar essas marcas a que possam desenvolver esse canal, como a Livo vem fazendo muito bem nos últimos anos, né? Obrigada. Maravilhoso. Eu estou feliz de dividir com ele, porque a gente estava falando um pouquinho antes sobre o negócio do e-commerce mesmo, o que aconteceu depois da pandemia, o quanto explodiu esse mercado, o quanto ele trouxe solução para muita gente que deve ter se apavorado de não estar surfando a onda do e-commerce naquela época. Então, temos muito para aprender aqui com esse Não, moço. e ainda mais vocês que estão, né? Vou deixar a Bebel começar com as perguntas, mas a gente falando de óculos, o óculos é ali, né? Tem muita. Depois você compra na marca, você acha que você consegue. Essa marca dá certo, eu vou dar uma olhadinha. Mas não é todo mundo, às vezes, consegue se imaginar como que eu tô pra fazer. Então, eu acho que tem que usar muita tecnologia aí, né, Fer, pra ficar. A gente está trabalhando muito, muito, muito forte na nossa experiência online. Como você mesmo apontou, óculos não é uma coisa que a gente consegue comprar com facilidade online. Por quê? Porque você quer provar, porque você quer entender melhor, e hoje com a inteligência artificial isso vai ser muito mais fluido. Se você olha para mercados maduros, como os Estados Unidos, entre outros países, essa venda online ela é muito fluida. No Brasil ainda não. No Brasil o brasileiro ainda gosta de provar, olhar, e a gente está nesse momento ajustando toda a nossa jornada, a nossa experiência do cliente online para virar realmente um omnicanal bem feito, para que o cliente de fato consiga se ver com inteligência artificial, provar óculos, tirar óculos e etc, para que ele possa decidir a compra online também. A maior parte da nossa venda de óculos completo ainda é física, e o que a gente vende muito forte online são lentes de contato pela facilidade, que é uma caixinha, você sabe o que você quer, você sabe o seu grau. O óculos completo ainda é muito mais físico, mas a gente está trabalhando para trazer essa jornada para o online como hoje já é nos mercados maduros. Caramba, você sabe que a minha impressão de fora era que vocês vendiam muito mais online do que fisicamente. Porque eu acho que vocês estão pioneiros. Não sei se eu tô errada, mas eu acho que vocês estão pioneiros nessa tecnologia de provar virtual e tudo mais. Porque eu lembro quando começou na Livo isso, que eu falava, gente, que coisa incrível. Que eu pensava, todo mundo deve comprar no online. Tô chocada com isso. Uma das coisas que a Ale falou aqui, que é muito verdade, a gente sempre olha o copo meio vazio em vez de olhar o copo meio cheio, né? A gente que tá dentro de casa acha que tem tudo para melhorar ainda, que tem tudo para ficar mais fluido. Mas você tem razão, a gente tem uma boa tecnologia sim, mas a gente vem fazendo um trabalho enorme de inteligência artificial para melhorar ainda mais essa tecnologia. Mas ainda é mais no físico que a gente vende óculos. A lente de contato a gente vende muito forte no online. E vocês, aí uma curiosidade que os dois acho que podem complementar, né? Mas imaginando no universo, né, de AI e tudo mais que você pode trazer dentro do e-commerce, né? Quais são as possibilidades que vocês ainda enxergam que vocês podem fazer que vocês não fizeram? Nossa, eu tenho uma lista de Papai Noel. Adoro. De coisas então, veja bem. Não, juro por Deus, a gente tem uma lista enorme, eu acho que tem de tudo. Acho que quando você olha para óculos, em especial, o espelho mágico dentro do online é você conseguir de fato provar e guardar essa prova dentro do seu cadastro, ou seja, do seu login e senha. A gente receber óculos novos e saber que aquele óculos vai ficar bem naquele rosto específico, indicar pra com pessoa. toda a parte de visagismo, ou mesmo o estilo da pessoa, porque hoje a gente sabe muito do nosso consumidor, né? O Ale sabe melhor do que eu aqui o quanto eu sei a profissão, eu sei o que a pessoa faz, eu sei o que ela faz no final de semana. A gente tem muita informação. E o óculos não é apenas uma correção de visão. O óculos é um estilo, o óculos é um acessório. Quando eu tenho muita informação, eu consigo, inclusive, a gente está lançando agora a collab da Dani Calabresa. Eu sei exatamente quem é o público que vai gostar mais dessa collab. Eu consigo já enviar para a pessoa com a foto dela, com óculos já vestido no rosto, para que ela possa se enxergar no óculos. Então, tudo isso está no forno. A gente vai começar a liberar no começo do ano que vem, justamente para poder ajudar. Isso tudo é inteligência artificial. Então, eu tenho uma lista gigantesca de coisas que a gente vem melhorando e que eu não tenho a menor dúvida de que o ano que vem vai ser um divisor de águas o consumo online da parte de óculos. Que legal. Máximo. Bacana, né? Você tem alguns insights a Isabel é muito, muito Cara, compradora de óculos. Eu tenho, bastante óculos. Eu quero depois ver os óculos. É verdade. A Bebel tem muitos óculos, é uma loucura. Eu vou te mandar um óculos. Sai viajar, ela tá tudo eu faço com vários de grau também, põe um de grau, aí põe outro de grau, Você sabe que é super importante isso que você tá falando, porque antigamente, quando eu era pequena, meu pai, eu me lembro perfeitamente desse dia, meu pai me deu um óculos, de herança.
Imagine, hoje em dia, quantos óculos a gente tem para diferentes ocasiões? Se eu vou fazer uma reunião com um super board e eu preciso estar muito mais empoderada, é um óculos. Se eu vou falar com criança, é outro óculos. Se eu vou interagir com o pessoal mais jovem do escritório, é um outro óculos. Enfim, a gente tem uma infinidade de momentos para óculos diferentes. E o que a Livro traz é acesso a esses óculos num preço bacana. Não é aquela decisão de 3 meses que eu vou comprar porque essa compra é muito cara. Não. Vem aqui, você vai comprar 3, 4, você vai ter os acessórios de acordo com aquilo que você precisa. É maravilhoso. Então, esse é o nosso maior propósito. Perfeito. Legal. Sobre insights, a gente gosta de ir muito sempre para o feijão com arroz, né? O back to basics. Então, AI, no final das contas, é como você consegue, pensando na marca, o que a marca quer. Vocês querem vender mais ou melhorar margem, né? Melhorar lucro. Então, como a gente traz essa possibilidade de as marcas conseguirem vender mais com o mesmo investimento ou de ser mais eficientes na operação. Então, o exemplo que vocês davam no início, recentemente lançamos no Memchat, que permite justamente... O que a gente percebeu, dando um passo atrás? Vimos que muitas marcas que já vendiam online com seu e-commerce próprio estavam conseguindo crescer esse canal, mas em paralelo crescia o canal e a complexidade de vendas via WhatsApp. Conforme geravam mais tráfego na loja e vendia mais, também aumentavam as consultas, não necessariamente via WhatsApp, porque se não tinham WhatsApp era através de Instagram ou outros canais. Mas WhatsApp é o canal que todos mais gostamos porque sabemos como funciona e utilizamos para tudo, né? Para falar com amigos, família, fornecedores, com médicos, tudo. Então a gente viu que essa venda aumentava, era cada vez mais complexa porque tinham que expandir o time, treinar o time, montar jornadas, horários para ter uma cobertura maior. Então a gente viu uma possibilidade de, com IA, trazer a possibilidade de uma ferramenta que não só ajude o consumidor, mas que faça de um jeito humanizado, né? Que realmente seja como se a Fê e o Jaime estivessem respondendo direto aí para os clientes com esse tom que vai ser diferente de outra marca, né? Cada marca tem seu estilo e esse foi um caso onde na verdade tem impacto em dobro, tem um impacto em vendas, porque imagina responder de maneira imediata um sábado às 7 da noite, quando você possivelmente não vai ter time, tem a possibilidade de vender mais e também de ser mais eficiente na operação, né? Porque tu custo de operação não cresce junto com a tua receita. Então, mas esse é um exemplo, a gente sempre fala, né? Eu acho que comentei para vocês, é um produto que foi 100% AI native, né? Ou seja, nasceu com IA no ADN, mas tudo que a gente faz dentro da Nuam Shop, hoje das 1.500 pessoas que somos, 500 são de produto e tecnologia. E cada um dos times está focado em alguma parte desse quebra-cabeça de tecnologia, está olhando como AI nos ajuda a fazer melhor aquilo que a gente tem para fazer, seja, como eu falei, aumentar as vendas ou que o nosso cliente seja mais eficiente, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, não é como eu faço uma ideia revolucionária, não. Os clientes querem... back to basics. Como vai ficar os óculos, né? Eu vou gostar como vai ficar no meu rosto. Você sabe que o que você falou é muito verdade, porque o WhatsApp hoje no Brasil é 100% WhatsApp, né? A gente faz tudo por aí. E a gente colocou inteligência artificial no nosso WhatsApp para a primeira resposta. A gente tinha lá 90% das perguntas que a gente recebia pelo canal do WhatsApp era: onde está meu pedido? No momento que você coloca uma inteligência artificial jogando, indo no nosso banco de dados e responde isso em 5 segundos, é um acalento para o coração do consumidor. O consumidor na hora fala: não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai chegar amanhã, é isso. E o que ele falou é muito verdade, porque 9 horas da noite, 10 horas da noite num sábado, não necessariamente eu tenho uma pessoa lá para responder. E no momento que a gente responde de forma automática, personalizado, com o tom da empresa, e o cliente fica calmo, o cliente fica feliz, ele fala assim: nossa, que espetáculo, então tá tudo sob controle, ele não tem que se preocupar. E a gente vem colocando a inteligência artificial no caminho, antecipando a necessidade do cliente. Então, principalmente produto, você vai contando as etapas. Então, quando eu compro um óculos na Livro, por exemplo, na mesma hora o cliente recebe uma informação por WhatsApp de que ele fez uma compra. Na hora que eu pego a lente, que eu faço o picking da lente para fazer o óculos dele, ele recebe: nós já fizemos o picking da lente. Dali a pouco, ele vê um videozinho onde está sendo cortada a lente dele. Legal. Daqui a pouco, ele sabe que foi liberado.
tudo isso vai tirando a ansiedade do consumidor, vai deixando ele cada vez mais vinculado a você, e o NPS vai lá em cima, né? Não é só margem, e NPS vai muito bem. O cliente fica feliz e indica a gente, não é isso? Total. Então, muito legal. Eu vou fazer um push do que vocês estão falando, né? Experiência. Eu sou a senhora experiência. Acho que já falei aqui algumas vezes. Acabei de comprar, já tô assim, gente, cadê? Será que faturou no cartão? Chegou? Porque tem algumas empresas que demoram, né? E eu acho que essa demora é muito ruim para quem tá comprando ansiosos como eu. Queria entender como que vocês fazem, e daí também como vocês usam essa tecnologia interna para auxiliar as pessoas que estão lá, como, né, e-commerce. Quando eu faço uma compra de óculos, como que vocês entendem a minha jornada de compra? Vocês ficam mandando, olha, a Sheila comprou um óculos de grau agora e ela comprou um óculos de sol. Em quanto tempo vocês me ativam novamente para entender se eu comprei os 2 produtos, como que se vocês fazem essa jornada ao mesmo tempo juntas? Ela vai comprar o próximo óculos de grau há tanto tempo, ou óculos de sol será quanto tempo, e qual é a tecnologia que vocês usam para auxiliar as pessoas para estarem ativas o tempo inteiro para ajudar a performar melhor também? Bom, do nosso lado, a gente definiu algumas etapas que eu quero ativar e falar para o consumidor para antecipar a necessidade da informação dele. Então, hoje a gente tem um mundo de dados, né? O nosso data lake é super organizado, eu tenho milhares de dados que a gente pode olhar de todos os prismas que você quiser. Eu tenho uma tecnologia que me dá todas as informações e ela está toda linkada ao meu processo, ao meu sistema de PDV, que é o Livolab, que é proprietário. Dito isso, quando você compra um óculos de sol, normalmente você sai com ele na mão. Se você compra online, ele vai direto para sua casa e no momento que ele foi despachado, você já vai ficar sabendo e você vai ter o tracking disso super fácil no WhatsApp. Quando você compra um óculos dentro da loja ou mesmo no e-commerce, que ele precisa ser produzido com uma lente oftálmica, muda um pouco. Porque primeiro você vai receber uma mensagem que você realmente recebeu, você comprou, faturou no seu cartão, você está de parabéns, você está conosco e nós vamos te atender. Logo depois você vai receber, no momento que eu que eu pegar essa lente para produzi-la, você vai receber que a gente já está em produção. A gente já mostra um videozinho de laboratório que é legal, que você vê a lente sendo cortada, que é o máximo. E no momento que ele é despachado, que ele está pronto para despacho, você recebe também. Então o consumidor não fica sem informação. Antigamente você ficava nesse limbo, né? Você não sabia o que estava acontecendo. Será que passou? Será que faturou? Será que está chegando? Será que vai chegar no horário? Hoje não. Hoje a gente consegue antecipar essas informações para que você fique tranquilo. Então, tudo isso é o inteligência artificial junto com o nosso banco de dados, que é espetacular, para que a gente possa te dar informações necessárias para você ficar tranquila e não ficar ansiosa. Então, perfeito. Fora isso, a outra pergunta que você fez… Ainda mais videozinho, né? Imagina, fala, gente, meu óculos aqui fazendo. É super legal, sabia? Antes a gente não tinha o vídeo, depois que a gente colocou o vídeo, a gente recebe um monte de comentário, nossa, adorei, porque as pessoas não têm muita noção. Você tem noção de como corta uma lente oftálmica? Não, eu ia achar o máximo. Então, eu ia achar o máximo. Isso. Te dá tranquilidade, te dá conforto, você vê a coisa acontecendo, é bacana. E quando a pessoa vai comprar de novo um solar ou uma lente oftálmica, hoje a gente tem muito dado. Então eu sei que isso vai acontecer por volta de 12, 13 meses. Normalmente um óculos de grau você vai comprar a cada ano, normalmente, na Livo. O nosso cliente ele faz uma recompra a cada 12 meses, mais ou menos. É bastante interessante. E você, desculpa, antes de responder, só pra emendar nisso, a pessoa compra por questão de moda ou porque ela realmente enjoa do óculos e um ano ela quer outro, sabe? As duas coisas. Ela compra porque, primeiro, depende da idade da pessoa. Se ela começa a ficar mais velha, ela vai mudando o grau muito rápido. E mais do que isso, moda, estilo, acessório. O nosso óculos, ele é barato versus o mercado, né? Ele é super acessível. Então a pessoa pode comprar quantos ela quiser. E cada collab que a gente faz, a pessoa olha e fala, eu quero um desse. Enfim, não tem muita razão. É muito mais emoção versus aquilo que ela tem necessidade quando muda o grau. Mas a gente tem um custo-benefício bacana que permite que a pessoa faça essa troca com frequência. Eu acho que muito do mercado de óculos no passado aqui no Brasil era porque era muito, muito caro, né? Tipo, a diferença de você comprar nos Estados Unidos pra cá o óculos era muito bizarro, a diferença de preço. E óbvio que você pensava, era uma compra muito mais pensada do que hoje, né? Muito mais pensada. Eu tava falando até pra Lê antes. Pra você comprar um óculos super caro, você ficava 2, 3 meses pensando que era aquilo que eu vou comprar. Aqui não, você vai na loja. 349, 359, 499, 500.
Você consegue comprar, parcela em 10 vezes 59, imagine. Então, isso aqui é super acessível, dá para você comprar quantos você quiser, não precisa pensar muito. Você pode curtir o óculos naquele momento, enfim, é acessível mesmo, e a pessoa pode comprar mais, então é legal. E pensando em moda, o que você falava, né? É super protagonista o óculos. Hoje, cada vez mais. Cada vez mais tudo digital, ou seja, a gente não sabe o que temos nos pés agora, mas sim o que temos de camiseta ou no rosto, né? É verdade. Então, Total. Aí pensando na pergunta, anotei 3 coisas aqui. Primeiro, assim, essa frequência que você falava, aqui não tem uma receita única, depende de quem é teu cliente. E para mim, por trás é qual problema você resolve para essa pessoa. Enquanto você tem muita clareza de que problema você está resolvendo para esse consumidor, fica muito mais claro como tem que ser essa jornada e esse tipo de comunicação, né? E depois, se a gente pensa como num funil, primeiro, o que eu acredito é, primeiro você tem que falar para as pessoas que já sabem que precisam do teu produto, né? São as primeiras pessoas que você tem que ir atrás. Então, as pessoas que sabem que precisam, não que sabem que precisam do teu produto, mas que sabem que tem esse problema, já te conhecem, então aí começa essa jornada de comunicação. E aí tem que entender muito bem como essa jornada de consideração até a tomada de decisão, você falava, né? Agora não são 2, 3 meses, mas existe um processo de decisão. Talvez é minutos, talvez é mais impulsivo em alguns casos. Mas é muito importante entender, porque aí você sabe em que canais você tem que estar. Moda, óculos tem uma função também de você conseguir enxergar, mas também tem uma função de moda, de estilo. Então tem que estar aí nas mídias sociais, por exemplo, né? Porque fala, putz, que bonito, resolve também o problema que eu tenho, vou e compro na hora. Então tem esse ponto de consideração até a compra. Mas depois da compra até receber o produto, é um momento de muita ansiedade, era o que você falava, Jay, né? Você já essa é a diferença com a loja física. Na loja física você comprou e você vai e leva o produto na mão. É ótimo. No físico, no online, tem essa ansiedade que você tem que saber administrar. E depois o grande seguinte ponto é, quando recebe o produto, que a experiência realmente, o que você falava, né? Que esse NPS, e quando chega o produto, além do produto ser bom, a experiência seja realmente boa, como para saber que daqui, no teu caso, daqui a 12, 13 meses, a pessoa decida comprar de novo, e não só isso, que a pessoa queira indicar a marca para outras pessoas, né? E aí, falando de ferramentas, assim, é importante, primeiro, até aqui não falamos de ferramentas. Ferramentas é totalmente secundário. É entender teu cliente, o problema que você resolve, entender essa jornada, e depois sim, como enviar a mensagem certa, no momento certo, pelo canal certo. E aí tem diferentes, né? No Memchat, que a gente falava, é muito mais reativo, mas ajuda para resolver cadê meu pedido, quando está chegando, ou posso parcelar, ou posso retirar na loja. Essas dúvidas mais reativas, na verdade, proativas do cliente e reativas do lado da marca. E depois, obviamente, tem mensagens que são padrões para qualquer negócio, né? Comprou, tem que garantir que a pessoa sabe que o pagamento deu certo, né? Que não teve fraude, que o pedido vai chegar X dia, que quando o pedido saiu do CD, receba uma notificação, que não tenha que estar procurando o código de rastreamento e o site, tipo, que realmente seja uma experiência muito fácil. E depois, sim, obviamente, toda a comunicação mais proativa. A pessoa recebeu o produto, ótimo. Fazer uma mensagem de follow-up de como foi esse produto, de pós-venda, de deixar uma avaliação, de simplesmente nos conta como que foi. Ainda mais se está começando, né? Se está com dezenas de milhares de pedidos, talvez não dá para olhar cada uma das mensagens. Ou sim, né? Com algumas ferramentas. Mas é muito importante também essa comunicação proativa do lado da marca. Agora, de novo, não é puxar por puxar. Tem que ser a mensagem, de novo, a mensagem certa no momento certo, pelo canal certo. E isso, assim, para mim não existe receita, fórmula mágica, é testar. O WhatsApp está super validado, mas também, se você puxa demais, pode virar um novo spam. E-mail, embora pareça super antigo, funciona muito bem. Bem feito, funciona muito bem, ainda mais para recompra. A gente tem boas aberturas de e-mail também. O pessoal gosta de receber por e-mail. É que virou... A gente, quando pensa em mídias sociais virou um lugar onde tem
muita informação. Se você não consegue administrar seu tempo aí, você pode se perder muito fácil. Agora, se você cuida do teu e-mail, é um lugar onde é um lugar mais sagrado, de alguma maneira. Aquilo que acontece com o WhatsApp. Imagina, o WhatsApp aos poucos está virando mais bagunçado também. Então, eu acho que é responsabilidade do consumidor, mas também é responsabilidade das marcas de saber utilizar da forma certa, né? De novo, esta mensagem realmente vai ser importante para esta pessoa nesse momento? Porque, de novo, existe a compra impulsiva, mas não é só isso. E acho que assim conseguimos fazer um marketing muito mais rico, muito mais humano e, no final das contas, melhor para o consumidor e para a marca, né? Concordo plenamente com você nesse negócio. Eu, antigamente, não era, para mim, pelo menos, tão comum ficar recebendo tanta mensagem de WhatsApp. Hoje em dia, até mercado de luxo manda mensagem no WhatsApp e se manda numa quantidade frequente. Exatamente. Acho que a frequência é o problema. Você não acha também que é o problema? Super. Porque, assim, tem várias marcas que me mandam que eu nem abro mais. Porque, tipo, não é que não interessa. Da mesma forma que era o spam. E tem e-mails que, inclusive, de marcas que eu bloqueava e eu continuava recebendo. Eu falei, eu te odeio mesmo. Tipo assim, né? Você continua, como que continua recebendo desse jeito? Tem uma marca que eu continuo recebendo, que eu não sei como ela continua recebendo, eu mesmo bloqueada em todos os lugares. Então, eu fico pensando, qual que é a linha, né? De sei lá, de frequência que fica… Entender a saturação do cliente. Exatamente, que fica o interesse do cliente ainda… Que, putz, legal, que bom que você lembrou de mim, sabe? Não que fica aquela coisa batidona. O CRM, que é justamente essa jornada de experiência do consumidor que a gente quer garantir que seja a frequência correta, com a mensagem correta, pelo canal correto, ele tem que ser muito bem estudado dentro do escritório. Lá na Livo, a gente tem uma parede onde a gente coloca todas as jornadas. Então, a jornada do digital, a jornada do físico, a jornada assim, a jornada assado. Por quê? Porque a gente quer justamente ter segurança de que a gente está dando a informação que aquela pessoa precisa. O que o Ale falou é muito verdade. E o que você falou também. O consumidor quer ser, sim, conectado, ele quer ser, sim, avisado de novas oportunidades, mas ele não quer ser excessivamente avisado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, as mensagens, quanto mais polidas elas forem, quanto mais bonitas elas forem, do ponto de vista digital, inclusive, faz com que o consumidor se sinta realmente bem de receber aquela mensagem e ele continua. Senão, hoje, ele tem uma força enorme, que é ele ir lá e denunciar aquela marca. Total. Então, hoje está muito na mão do consumidor essa denúncia. E a gente, do ponto de vista de marca, a gente tem que pensar nisso e tomar muito cuidado como que eu vou acessar esse consumidor. Então, o WhatsApp hoje é muito forte, sem a menor dúvida, mas a gente trabalha muito bem e-mail também. O consumidor gosta de receber por e-mail, ele gosta de ter lá guardado no e-mail dele, porque ele não sabe o que vai acontecer com o WhatsApp, ele dá um problema no celular, ele perde todas as mensagens, no e-mail está lá garantido que ele recebeu a nota fiscal, que ele recebeu a data que ele vai receber o produto, que ele recebeu o número do tracking que ele tem que procurar no correio se ele quiser. Ele gosta de ter aquilo lá guardado. Então, e hoje você tem uma política de unsubscribe muito forte. E que quem vai lá e realmente fala, eu não quero mais receber, que a marca respeite isso. A gente respeita muito forte isso na Livo. Porque a gente não quer ser inconveniente. A gente quer o cliente perto da gente porque ele quer estar com a gente, não porque eu quero ficar forçando ele a estar com a gente. Isso é uma preocupação enorme lá dentro. O consumidor dentro da Livo, ele está muito no centro. É um dos valores da companhia, o cliente no centro. A gente fala sobre cliente no centro há anos, né? Eu lembro que eu fui numa NRF faz uns 2, 3 anos que só se falava nisso. A gente pratica isso em todas as nossas ações. A gente se pergunta o tempo inteiro, faz sentido para o consumidor? Se não faz sentido, a gente não vai fazer. Por mais que eu queira, por mais que o Jaime queira, porque não vai fazer. A gente vai fazer se fizer sentido. E isso tem que ser, porque senão a marca não vai perpetuar. A marca não vai ficar no coração das pessoas. Então esse é um cuidado muito grande. Vocês sabem que eu passei por um e-commerce, minha trajetória profissional, que 80% das vendas eram de newsletter. Tipo, praticamente a receita da companhia toda. Daí, tipo, 10, 15% era de push de aplicativo, porque eles tinham um aplicativo próprio, e o resto era porque o cliente entrava mesmo no site pra poder ver. E aí eles tinham essas regrinhas, tipo assim, se depois de, sei lá, X dias seguidos, 3, 4 dias seguidos, a pessoa não abria o e-mail, eles mandavam um e-mail. Você não quer mais receber as nossas newsletters? E a pessoa já podia cancelar. Se depois de X tempo a pessoa abria, mas ela não clicava em nenhum dos pushes que tinham,
você não quer mais, tipo assim, sabe? Pra realmente não encher o saco, porque eles trabalhavam muito por newsletter, né? Era de onde vinha toda a venda. E isso funcionava muito. Tipo assim, a galera nunca se sentia saturada, a pessoa entendia que, tipo, a forma que eles vão se comunicar comigo é por e-mail, e o WhatsApp era só pós-compra. Depois que você comprava, ele falava, você quer receber, né, a jornada do seu pedido por WhatsApp, ou você prefere continuar no e-mail? Daí a pessoa escolhia, se a pessoa não quisesse, eles não mandavam, e se a pessoa falava, eu quero, mandava por WhatsApp, mas era só. Não vinha nada pós do tipo, vem aqui conferir. Não, era só, seu pedido tá indo, chegou. Tipo assim, e isso foi assim, umas coisas que eu fiquei chocada, assim, que eu aprendi lá. Eu falei, cara, isso é muito legal, porque todo mundo queria fazer parte. E aí a galera ficava curiosa de saber o e-mail do dia seguinte. Tipo, o que será que vem de novidade amanhã, sabe? Pra poder ver. Eu ia te perguntar, que frequência tinha? Era diariamente. Diário? Ok. Diariamente, porque diariamente entravam produtos novos, porque eram por campanhas. E aí, todo dia, e tinha gente que mandava, porque era, sei lá, 9 horas da manhã, 10 vezes atrasava 5 minutos, tinha gente que ia no Instagram, não recebi ainda o meu e-mail, sabe? Ai, tipo, legal. Quero saber o que vem. Aí eu falava, gente, que loucura. E e-mail, né? Tipo, porque é isso, a gente acha que isso é antigo, mas, gente, eu amo também vendo e-mail. Se começa a mandar WhatsApp, eu falo, beijo, tchau, não quero mais saber de você. Porque a gente já tem tanta mensagem de trabalho, ainda vem alguém querer vender só coisa. Com o grupo, ela já entra em pânico. Exato. Eu sou a senhora grupo. Gente, fazer um grupo, a Bel já olha assim pra mim. Os grupos temporários que nunca são temporários. Exatamente. Obrigada. A Bebel se demora um pouco pra falar nos grupos, demora, ela pega e sai. Esse dia eu fui mandar um negócio e falei, Bebel, vocês saíram, volta. Ela, não, tipo, eu gosto de grupos, porque eu acho que centraliza aí, mas não é todo mundo que gosta. Eu tenho uma sócia que odeia grupos. E aí eu deixo todos silenciados. Então, se precisa falar comigo no grupo, me marque. Senão, esquece, eu não vejo. Tipo, pra mim, eu fico louca. Aí, imagina você receber ainda mensagem de tipo, vem comprar aqui. Tipo, cara… Você foi falando do Não. e-mail certinho? Totalmente. Manda por e-mail. Esse é o ponto perguntava de frequência, porque a gente viu justamente muitos clientes nossos que são muito fortes, por exemplo, no e-mail, têm criado uma rotina, um hábito, para que as pessoas esperem esse e-mail. Em alguns casos é diário, geralmente é semanal, ou talvez 2 vezes por semana, mas é o e-mail, o newsletter da segunda-feira de manhã, ou com alguma temática, algum quadro em particular. Isso cria, de novo, primeiro tem que fazer sentido para o consumidor, mas isso cria uma expectativa e também cria ao mesmo tempo certa escassez, né? Porque não cria essa sensação de e-mail o tempo todo. Realmente é um e-mail dedicado, newsletter ou para uma comunidade. E aí, de novo, é conectar com o cliente, que no final das contas deveria se transformar em vendas, né? E o que você falava, Jay, eu sempre fico curioso se, quando eu também recebo, às vezes, esses e-mails, que você vê que é promoção, e eu falo, se eles fazem é porque realmente deve funcionar. Eu não sei se todo mundo realmente entende que funciona ou simplesmente fazem por fazer, mas para mim aqui a dica é testa, porque depende muito de como você quer posicionar a tua marca, né? É mais exclusiva, mais massiva, depende muito para quem você fala. Eu sou da crença, e pelo menos os casos de sucesso que eu mais conheço, é que existe certa exclusividade. Exclusividade não significa ticket alto, né? Que é impossível de comprar, mas sim um senso de pertença, né? O senso de sentir que você é parte de algo quando você compra esse produto. Seja uns óculos, seja plataforma de e-commerce e saber que vai além de plataforma, você faz parte de uma comunidade de empreendedores, o que for, né? Total. Porque a gente tem que gostar muito pra ficar recebendo toda hora, né? Eu fui fazer uma experiência num app, não gostei do app, desativei o app, pois eu recebo todos os dias mensagem. Não sei mais o que eu faço. Mas eu acho que é um learning também pra todo mundo ficar aí, essa questão dos dados, né? Porque é isso, manda. Mas você tem acesso a ver quem abriu, quem, né, pediu pra unsubscribe. Então, tipo, pega isso e fala, cara, se ninguém tá entrando, por que eu vou continuar mandando pra essas pessoas depois de… Acho que é isso também, você vai trabalhar os dados, né? Porque tá ali… Total. Você precisa de um time muito atento. A grande verdade é essa. Você precisa de um time muito atento. Você tem que entender que você não tem que vender no volume. Que você precisa atender essas pessoas com personalização. E é difícil, às vezes você perde controle disso. Então, assim, não defendendo marcas aí, tá? De jeito nenhum. Mas, às vezes, o vendedor da loja pegou o telefone daquele cliente. Porque aquele cliente deu o telefone para aquela pessoa. Porque fala, me avisa quando chegar aquela peça, ela guarda o telefone. E dali para frente, é o celular pessoal do vendedor daquela loja que entrou em contato, não necessariamente nem a marca. Então, tem que ter um cuidado enorme de proteção dos dados. Essa é uma parte no Brasil
que a lei de proteção de dados, ela ainda é uma lei, ela é forte, mas ela é pouco fiscalizada. E as pessoas precisam ter uma fiscalização maior, para que a gente possa cuidar mais dos dados das pessoas. Que às vezes pode passar assim, pode estar na mão da pessoa errada, sabe? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter eterno. Você, então, que está na plataforma, é uma loucura, não é? Total. E fico pensando aqui, também quem lidera uma marca também tem um desafio, tem metas, né? E obviamente tem que pagar as contas no final do mês, e tem que gerar receita, e tem que ter lucro. E às vezes esses incentivos, dependendo de como você estruture com teus times, talvez penso e tira a campanha de e-mail, que vai gerar N vendas. Mas se você não olha de maneira mais holística o que você falava, gerou, sei lá, 50 pedidos essa campanha de marketing. Mas que imagem você está transmitindo? Se está virando promoção e varejo, como está impactando na tua marca daqui aos próximos 2, 3, 4 anos? Quem são as pessoas que vão comprar? O que acontece se você deixa de fazer essas promoções? As pessoas vão te comprar? Quantas pessoas estão dando a subscribe porque falaram, chega desta marca, não quero mais ouvir dela, né? Então, é muito importante e difícil ao mesmo tempo de como você balanceia essas duas coisas, né? Gerar receita, mas o que você falava, que todo o time tenha essa visão mais holística. E não é fácil. Aí, na verdade, eu tenho uma pergunta para você, como você administra esse curto prazo com longo prazo e construção de marca, né? Esse é um desafio do varejo como um todo. Eu acho que todas as empresas que eu passei, esse é um desafio do curto prazo, porque no final do dia, principalmente você trabalha em vendas, você quer a venda para agora. O time está ansioso para fazer essa venda para agora. Então, a primeira coisa é muita capacitação. As pessoas precisam entender que a gente está aqui para ter uma marca que é para 20, 30, 40, 50 anos. E aquele cliente precisa ser atendido para ficar com a gente 20, 30, 40, 50 anos. Então, primeiro, ficar excessivamente falando com aquele consumidor não é o caminho, porque ele vai te bloquear. Isso é fato. Então, a nossa estratégia de comunicação com o consumidor, ela é muito clara e ela é muito limpa. Eu penso muito em qual é o conteúdo que eu quero levar. Eu não quero levar só conteúdo de venda, eu quero levar um conteúdo que seja relevante para ele. Eu quero levar um conteúdo que tenha a ver, não necessariamente só com saúde ocular, mas com outras coisas que tenham a ver com aquela comunidade. Então eu tenho um time interno que fica super preocupado em o que eu gostaria de comunicar que aquela pessoa vai se interessar e interagir com a gente. Porque é isso que você quer. Você quer relacionamento, criar relacionamento. Hoje o varejo é relacionamento puro. Então, quanto mais relacionamento positivo você tem com aquele consumidor, mais ele vai te indicar, mais ele vai comprar, mais ele vai voltar. Então, é isso que a gente busca. Então, é muito difícil, porque, justo, o time quer ansiosamente fazer o trabalho e bater a meta e entregar o resultado, mas, ao mesmo tempo, a gente segura muito como que você se comunica com o cliente. Então, é muito a capacitação. A Livvo, ela capacita demais a sua equipe para que ela possa entender o médio, longo prazo e não o curtíssimo prazo. Eu acho que a resposta é capacitar as pessoas. Maravilhoso. É muito importante ter essa visão. Que eu acho que é difícil mesmo segurar. E uma empresa grande dessa, a gente consegue ver que é possível, né? Não é só quando está começando, até quando está grande dá para segurar. Você queria falar uma coisa? Não, Ele tá com a cara da dúvida, assim. A minha esposa sempre fala que quando, às vezes meu rosto já fala o que eu estou pensando. Foi, agora você estava de boa. Eu queria te perguntar, em termos de capacitação, tem algo em particular que vocês fazem e da tua experiência onde não mudou nada na história assim, de capacitação que você fala, este feijão com arroz tem que ser feito deste jeito, e algo que vocês façam totalmente diferente do resto que para vocês funciona? A gente tem diversos tipos de capacitação dentro da empresa. Eu tenho a capacitação da venda do produto em si, que é aprender sobre lentes oftálmicas, que é aprender sobre as armações, aprender sobre a origem delas, aprender como que eu ofereço para qual cliente, por quê, através da nossa experiência do LivoLab, que ele é muito fluido, que é o nosso sistema proprietário, que mostra, eu empodero o cliente em como ele vai escolher aquela lente oftálmica, então eu explico para ele todos os atributos da minha lente, mostrando o que é cada atributo, que hoje não é muito normal em ótica, tá? Hoje o normal de ótica, você chega lá, tem um livro enorme com milhares de lentes, e quem escolhe normalmente é o vendedor que fala, essa é a sua melhor lente. E a pessoa fala, nossa, jura? Por quê? Não, porque essa aqui é a Rock, Power, blá. A pessoa não sabe nem o que está sendo falado e ela compra porque ela não consegue entender por que ela compra. A gente não, a gente tem um processo de venda onde ela entende por que da espessura, por que do tratamento, por que daquela lente específica para aquela armação.
E a gente tem um outro tipo de capacitação, que é a comunicação com o cliente, que é isso que a gente está falando aqui. Então, eu tenho um time que nos treinamentos, a gente faz diversos treinamentos e a gente explica muito como falar com o consumidor. E essa comunicação, ela é centralizada. A gente não deixa o nosso time ficar se comunicando com o cliente. Essa comunicação é feita internamente e a gente avisa o time de vendas. Pessoal, a gente soltou essa comunicação para o consumidor, sai centralizado, mas as respostas vão para o WhatsApp das lojas. Então, o time, quando recebe, já sabe do que está sendo falado. Então, essa capacitação, para mim, ela é fundamental, porque o time precisa entender que o cliente, ele precisa ser cuidado, que é o que a gente está falando. Então, pouco isso. Total. Agora que a gente tá, né, você que é uma referência aí de expansão e tudo mais, já vamos pegar colinhas, porque todo mundo quer crescer, né? Todo mundo tem um negócio, visa tá ali dominando o mundo. No caso, até a gente quer dominar o mundo, sempre falei isso. Mas acho que tem um ponto importante que eu queria que vocês dois trouxessem, né, com a experiência de vocês, que é, primeiro se tem alguns erros que são muito comuns quando as empresas vão expandir, que elas cometem, pra gente já trazer aqui pro pessoal tirar de insight. E também, se tem um momento certo que você olha e fala, agora eu estou pronto para expandir, né? Seja para ir para uma coisa nova de franquia, seja para lançar um novo produto, ou seja para expandir fisicamente, territorialmente, enfim, independente do tipo de expansão, se tem um momento certo e quais são os maiores erros que elas cometem. Bom, eu estou nesse mercado há muitos anos, há mais de 20 anos, 25 anos que eu estou no mercado de franquias e eu conheço bastante vários erros, né? Eu acho que eu já cometi vários deles e a gente vai aprendendo e tem um caderninho que a gente vai escrevendo tudo para não fazer igual. Eu acho que o primeiro deles é a ansiedade. Quando você tem um negócio, você tem que ser muito responsável na hora de expandir esse negócio. Porque quando você vai expandir, especialmente via franquias, você está colocando o capital de uma outra pessoa para abrir um negócio que é um sonho seu, que você idealizou. E você tem que ter muita responsabilidade, porque aquela pessoa vai embarcar junto com você nesse sonho. Eu quero que seja um pedacinho da Fernanda lá em Londrina que vai abrir aquele negócio. Mas ela tem que ter capacidade financeira, ela tem que ter capacidade de gestão, ela tem que ter capacidade operacional, ela precisa não necessariamente gostar do produto para ela, porque tem muita gente que vem me procurar e fala assim, ai Fê, eu adoro óculos, então eu quero vender óculos. Não, calma. Você não está comprando uma livro porque você adora óculos. Você está comprando porque o produto é adequado, porque ele dá margem, porque ele é um bom negócio, porque você vai acabar comprando 3, 4, porque vai fazer sentido para você, não necessariamente porque você gosta do produto. Então, a primeira coisa é responsabilidade. Eu sempre falo isso. Na empresa anterior que eu trabalhei, eu neguei muita venda. Mas muita. Na própria Livre eu já neguei venda. Eu tive uma pessoa semana passada que queria comprar e eu não vendi para ele. Por quê? Porque ele não tem perfil. Qual é o perfil? O perfil é uma pessoa que vai ser empreendedora. Empreender no Brasil é um desafio. Temos aqui um argentino que está empreendendo no Brasil. Não é fácil empreender no Brasil. Quantidade de taxas que a gente tem, quantidade de impostos que a gente tem. Se a pessoa não tiver com 2 casas depois da vírgula calculado numa planilha e seguir aquilo à risca, possivelmente o negócio dela não vai virar. Então ela precisa entender isso antes de se aventurar a fazer qualquer coisa. Então responsabilidade na expansão é o maior caminho. A pessoa tem que ter perfil, a pessoa tem que ter sentimento de dono, porque senão a possibilidade de não dar certo é muito grande. E obviamente tem que ser um mercado, aí tirando o crachá, não estou falando como livro, eu estou falando como profissional. Tem que ser um mercado que faça sentido, que esteja crescendo e que você verifique quem é aquela marca. Verifique na BF, verifique nos concorrentes, visite as lojas, converse com os franqueados existentes, converse com os vendedores. Eu me lembro de uma vez, há pouco tempo, um investidor que veio procurar a Livre, a gente estava na loja do Oscar Freire, quando ele chegou, ele falou, Fernanda, posso falar com você daqui a pouco? Eu falei, claro. Ele chamou a minha vendedora e falou, me conta uma coisa, como é o seu nome? Ela falou, Miriam. Ele falou, me conta uma coisa, o que é a Livre? É bom trabalhar aqui? Por que é bom? Por que é melhor trabalhar aqui do que trabalhar em outro lugar? Então, não é só sobre o negócio, é sobre o todo. Quem é essa marca? Ela é responsável, ela trata bem os funcionários gostam de estar ali. A responsabilidade é uma palavra muito forte na expansão. E, infelizmente, a gente tem muita marca no Brasil que não é responsável, que acabaram não deixando o mercado de franchising tão consolidado, e que a gente vem mudando isso com as marcas fortes que a gente vem trazendo, que a gente vem crescendo no Brasil. Então, é um modelo vencedor, mas ele tem que ser feito com muito carinho e muito cuidado com o dinheiro do outro. Né? Eu acho que essa é uma resposta que eu daria para qualquer pessoa que quer
expandir. Com muita responsabilidade, né? Não tem jeito. Porque às vezes tem gente que tem dinheiro de vida aí dentro, né? Às vezes não, quase sempre. Quantas vezes eu recebi um investidor que chegou para mim e falou: Fernanda, eu saí de 30 anos da minha empresa, eu tenho este montante de dinheiro, eu vim aqui para colocar minha vida aqui. Aí você olha pra pessoa e ele fala: eu quero trabalhar menos, eu não aguento mais ter patrão. Eu falei: não, você tá no lugar errado. Exato. Porque aqui você vai trabalhar o dobro, você não vai dormir, 3 horas da manhã você vai estar desesperado na cama, você vai ter que levantar pra anotar algo porque você quer executar. É muito diferente do que essa visão que você tá me trazendo. Então eu trago muito esse investidor pra realidade. Porque trabalhar, gente, dá trabalho. Ganhar dinheiro exige muito da gente. E fazer um negócio dar certo, não tem outra fórmula a não ser o barriga no balcão, estar próximo, sentimento de dono. Então, trazer essa realidade para esse investidor é fundamental. A pessoa que acha que vai abrir um negócio e que vai trabalhar menos porque ele é o próprio patrão, ele está muito equivocado. Ele vai trabalhar muito mais. É ou não é? Concordo. Você que é empreendedor. Eu já fui empreendedora também. E olhando também a realidade dos nossos clientes, estava contando antes, os nossos clientes, muitos começaram com um negócio do zero, alguns com loja física e depois abriram no e-commerce, ou o contrário, ou nas mídias sociais, ou no WhatsApp. E a gente vê essa realidade, né? Ninguém, talvez mudam as motivações, mas empreender em qualquer parte do mundo é difícil. No Brasil e na América Latina, que tem mais vento em contra, é um pouco mais desafiador ainda. Então, essa realidade, até mesmo de negócios de segunda, terceira geração, que a gente vê, de um negócio familiar também. Eles que querem levar um negócio para o seguinte nível, que querem inovar, talvez trazer novos canais de venda, novos produtos, expansão geográfica também. Estão empreendendo dentro de uma companhia, mas é difícil, é difícil. E aí, pensando um pouco na pergunta de escalar, vou compartilhar alguns dos nossos aprendizados e erros nessa jornada. Por um lado, acho que um dos maiores erros que a gente pode ter é querer escalar algo que en primera instancia no debería existir, no deberíamos ter que escalar. E aí compartilho um exemplo nosso. Foi bem no início, estou falando 2012, a gente tinha criado uma landing page, uma página no site, onde a mensagem a gente falava algo parecido a venda na internet grátis, e quase que era a mensagem contrária ao desafio de empreender, né? Parecia que era dinheiro fácil. E, de novo, ninguém consegue ter um negócio bem sucedido de um dia para outro e fácil. E a mensagem estava atraindo muita gente que se cadastrava para criar um e-commerce conosco, mas eram pessoas que nem tinham um negócio, eram pessoas que estavam com vontade de fazer algo. Mas não era o público que a gente precisava ou queria realmente atender. Nós queríamos atender pessoas que já tinham um produto físico, que já tinham venda na loja física, nas mídias sociais, ou já tinham algum e-commerce. Então, o que a gente aprendeu? A gente percebeu isso e a gente não foi escalar esse processo, porque a gente poderia ter escalado e investido mais em marketing, investido mais em time comercial e em time de suporte para atender essas pessoas. A conta nunca iria fechar, porque essas pessoas, as chances de realmente venderem eram muito baixas, deixariam de pagar para a gente, então não fechava a conta para ninguém. Então, muito importante isso. Não quer escalar algo que em primeira instância não deveria existir. Então, primeiro, faz sentido isto? Está resolvendo uma dor? Se faz, primeiro, uma vez que você resolveu mesmo parecendo super manual, aí pensa em escalar. Você sabe que eu trabalhei numa empresa que era uma holding de franquias. E a gente recebia muita gente querendo escalar. Justamente o que ele acabou de dizer. Um negócio. Mas, na verdade, as pessoas queriam escalar uma ideia. Escalar uma ideia não existe. A gente cansou de falar, volta, monta, fica 2, 3 anos operando. Na hora que isso aqui estiver sólido, aí você volta e a gente vai avaliar. Porque escalar uma ideia, o brasileiro é muito criativo. A gente tem ideia todo dia, borbulha de ideia, né? A gente vem com milhares de ideias e a pessoa acha que vai dar tudo certo. Não, é muito diferente de achar e executar. Então a gente cansou de falar, não, a sua ideia é ótima, executa. Depois você volta, que é um pouco o que você acabou de falar.
Então, essa é a responsabilidade total que tem que ter para escalar. É que tem muita gente que tem o sonho de empreender. Até por isso que a gente sempre fala, quando vocês passam aqui para falar, a gente sempre fala para vocês darem dicas, etc. Mas para também trazer esse mundo real, que às vezes a pessoa acha assim, vou sair do CLT para empreender, que eu vou ter tempo, que a minha vida vai ser mais fácil. Isso até eu acho que muito no consumo de franquia, que a pessoa, já tô comprando aqui envelopado, então nem preciso trabalhar, porque já tá tudo pronto. Ou vou vender online, vou fazer um tráfego pago aí, em 2 minutos vou começar a vender e tá tudo bem. Então, a gente tirar, né? Porque, gente, acho que todo mundo adoraria que fosse muito fácil, né? Mas a realidade é que tem muito trabalho árduo de entender a marca, de fazer a marca tracionar e assim, uma pessoa até que compra, eu acho que uma franquia que ela não se dá bem, que nem você falou, prefiro negar, ela acaba contaminando as outras pessoas, porque vem muito dela, né? Dela fazer o negócio funcionar. Então, assim, eu acho que no papel de vocês sempre é entender quem é o consumidor para escalar, como é que vai escalar se ele não sabe nem se organizar interno, né? Então, é muita coisa por trás também, né? E esse time de expansão, então uma feira da BF, que você vai lá, a maior feira de franquias do mundo, esse time de vendas, ele tem que, eu sempre falei, o time de vendas ele tem que ser muito bem remunerado no salário fixo e ganhar um variável adequado, e não ser mal remunerado no fixo e ganhar muito no variável, porque isso mexe com a cabeça daquele vendedor. Se ele só ganha no variável, é um problema, porque ele vai querer vender para qualquer pessoa a qualquer custo. Então ele precisa estar tranquilo de que o dinheiro do leite das crianças está garantido e eu vou escalar o meu salário com minha remuneração variável, porque ele vai ter que fazer com responsabilidade, que é o que a gente está falando aqui. Então, não existe sucesso sem muita dor no caminho. Não existe. E as pessoas acham que franquia vai trazer isso. Eu vou comprar uma marca e vai cair do céu. Não cai. Nenhuma marca cai do céu o cliente, nenhuma marca cai do céu o time bem treinado, o time bem orientado. Nenhuma marca vai ter uma recompra se ele não for bem atendido lá dentro da loja. Por melhor que ela seja, se você não estiver atento. Então o trabalho é árduo. Eu sou muito honesta com o empreendedor que vem falar comigo. Eu falo de todos os grandes problemas. Se ele realmente passar pela minha entrevista, depois de eu ter falado tudo de ruim, que vai ser toda a jornada difícil que ele vai enfrentar, e ele ainda volta, aí eu falo, esse cara tá preparado para ser meu franqueado. Porque normalmente eu sou super dura. Eu ponho tudo na mesa para que ele tenha segurança. Tudo que ele vai viver, ele já tá sabendo que ele tá vivendo. Sim, total. Mas é legal, eu tava vendo um índice aqui, só um parênteses, de uma empresa que faz franquia também aqui no Brasil grande, que tem alguns franqueados deles que geram uma receita altíssima, né? Porque a gente às vezes pode pensar que só a marca que faz muito dinheiro, né? Eu adoro franquia, a gente adora falar sobre isso aqui, né? Também porque temos muitas empresas legais aqui no Brasil que fazem muito bem certo, né? A receita do bolo, graças a Deus. Porque o Brasil tem essa coisa também, né? Eu gosto de vender, daí começa a ir para um lugar que não tem assistência e as pessoas acham que as outras empresas também são da mesma forma, né? Enfim. Sim. Bom, eu vou pedir, desculpa, pode falar. Não, tem uma playbook, né? Tem como parte, uma guia para mim o franqueado, mas depois é como qualquer outra pessoa para empreender. E fiquei pensando na pergunta, uma dica mais, algo que a gente errou e pode ser útil para outros, e vejo muitos nossos clientes, uma questão sobre o momento, né, de quando escalar. É muito importante entender, antes de escalar tem que ter um produto que esteja muito bem amadurecido, né, que seja um negócio que funciona. Ou funciona pode ser, ou que você encontrou um grupo de clientes, um mercado que realmente você resolve melhor que ninguém com esse produto. E aqui eu falo da nossa experiência, foi a plataforma de e-commerce. A gente ficou quase uma década só focados em permitir que as marcas possam criar o e-commerce, a loja virtual. No Brasil e na Argentina. No meio, a gente tentou lançar em Colômbia, Chile e México. Tentamos lançar o nosso próprio meio de pagamento. E deu muito errado. Aprendimos muito, mas deu errado. A gente não conseguiu, teve que dar um passo atrás e falar, não, vamos nos focar em plataforma de e-commerce, porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos time, realmente não tínhamos o braço nem o conhecimento para isso. Aprendimos, sim. E depois foi quando a gente tinha mais escala, mais massa crítica com base de clientes de plataforma de e-commerce e mais dinheiro, que conseguimos montar times para fazer pagamentos, logística, marketing, etc. O mesmo conceito é para os nossos clientes. O cliente às vezes quer expandir demais tem um e-commerce funcionando, tá.
deveria abrir a minha primeira loja física, ou abriu a loja conceito, funcionou e já pensa em franqueados. Espera aí. Ou lançou uma linha de produtos que está funcionando espetacular. O que faz primeiro? Escala essa linha de produtos ou começa a abrir outros canais de venda? Então, não é tão simples isso. E também não tem uma receita, pelo menos eu não conheço o caminho que aumenta as chances de sucesso. Mas tem que ser decisões muito conscientes e muitas vezes não é. É incrível a quantidade de marcas que começam online e você vê que tem lojas físicas e quando você pergunta por que abriram loja física e muitas vezes a resposta é veio a rede de shopping X que me ofereceu tudo isto para abrir a loja e eu abri. E foi um horror, né? E para alguns casos funcionou muito bem, para outros foi um pesadelo. Então não estou falando mal de um canal ou de outro, só estou falando de ser muito cientes dessa jornada. Acho que é foco que você está dizendo. Concordo. Tem a ver com foco. E que tem muito a ver com internacionalização também. Quando uma marca está bem posicionada no Brasil, o Brasil é gigante. Para você estar bem posicionado e ter consumido todo o mercado brasileiro, são muitos anos. E às vezes, com poucos anos, alguém vem e fala, não, você precisa estar nos Estados Unidos. Lá é o mercado. Aí você se aventura, põe o pé lá nos Estados Unidos. Você leva um taf e volta correndo, desesperado. Porque o seu investimento foi feito 5 vezes mais caro que em dólar, porque lá não é um mercado, é um mercado extremamente maduro, que você não conhece. Então, as decisões de expandir internacionais também vêm aí. Que é, gente, olha o tamanho do Brasil. Dá uma olhada no Norte e Nordeste. Dá uma olhada em todos os lugares que você pode estar. Foca no Brasil. Então, muito foco naquilo que você faz bem, para que você não se aventure de maneira errada. Concordo. Não é mole fazer uma expansão de qualquer forma. Concordo. E quem tá, às vezes, o que o Alejandro falou tem muito a ver. Porque muitas marcas que são nativas digitais, elas aprendem a estar dentro daquela área dela. Quando ela vai pro físico, tem que ser muito complementar, porque se você não tiver, né, uma expertise, ou seu time não estiver preparado, porque para mim, no meu ponto de vista, são empresas muito diferentes, né, e às vezes a pessoa compartilha o mesmo estoque, o mesmo não sei o quê, então ela não enxerga que a empresa dela é outra empresa ali também, e que é uma outra experiência. Então eu acho que as empresas que estão assistindo, né, quem tem vontade de estar nos dois mundos, dá muito certo se você planejar, né, eu acho que você tem que entender quem é seu público, porque eu lembro que na pandemia, muitas empresas que eram físicas não estavam no online. Ainda falei, gente, nossa, olha o ano que a gente tá, ainda tem tanta empresa que não tá, mas porque elas não achavam que elas eram ainda, estavam preparadas para estar no online, né? Então, assim, que também acho que não precisava esperar tanto. Então, eu acho que quando você entende ali dentro da sua empresa que pode ser um pouquinho de cada lado, funciona, porque principalmente na parte digital a gente consegue ainda usar benefícios, né, usar o dinheiro muito mais a nosso favor naquele momento que você não precisa gastar com aluguel, para não precisar gastar com muitos funcionários que precisam, às vezes, ir até o lugar para trabalhar, né? Eu acho que tem aí uns facilities que você consegue economizar para investir principalmente em tráfego pago, né? Para depois você conseguir tracionar e para conseguir, né? E eu acho que tem uma vantagem, ele falou várias vezes aqui, eu adoro, que é, na internet você faz o famoso teste AB. Maravilhoso. Você liga e desliga o teste AB em 2-3 dias. Quer dizer, você define fazer 2 campanhas completamente diferentes. Eu me lembro de um teste AB que a gente fez na outra empresa que eu trabalhei, que era mesmo preço final. Um era depor, então era D 1.000 por 500, R$500. O outro era 10 vezes de 50. Mesmo preço. Vamos ver o que gera mais clique, o que gera mais necessidade do nosso consumidor final para que a gente possa investir nessa forma. Legal, a mesma venda, né? Mesma venda, mesmo produto, mesmo tudo. Não adianta, o brasileiro, para aquele setor e para aquele produto, é parcela. Foi tipo 23 vezes mais clicado em parcela do que os 50% de desconto. Era bizarra a diferença. E isso, o e-commerce permite muito fácil e ajuda muito, inclusive, o offline trabalhar bem. Então, o omnicanal hoje, não existe mais empresa que a gente não fale em omnicanalidade, né? As coisas estão muito, muito juntas e muito fluidas, e a gente tem que entender como ajudar um ao outro. Tanto a experiência física levar para o e-commerce, quanto ao contrário.
E esses testes que são tão baratos e tão fáceis de fazer, e você pluga e despluga, e você toma boas decisões, todas baseadas em dados. Antigamente você tinha que pôr a loja lá naquela esquina e ver o que ia acontecer, só que para isso você tinha um capex de investimento de R$500 mil. E aí depois você falava, não funcionou. Mas aí você tem que fazer funcionar, aquilo lá tem que acontecer, porque você já fez investimento. Então hoje a gente tem essas maneiras de tomar decisões baseadas em dados que são fundamentais. Total. Sim, e aí penso, voltando para foco e escala, é importante que cada marca entenda qual o carro-chefe dela, né? Então, por exemplo, a King's, clientes nossos, King's e a Shorts Co, né? A King's tem, não sei se chega a 100 lojas físicas, né? Eles são muito fortes no físico. O e-commerce vem crescendo, mas o carro-chefe deles é físico. Eles conhecem de varejo físico. A Shorts também começou uma marca que tem 10 anos, começaram com lojas físicas e o e-commerce está ganhando força, mas eles sabem que o que dá de comer hoje para um negócio é as lojas físicas, mas entenderam a importância de desenvolver a musculatura do negócio online com o e-commerce próprio. A Pipo, outro cliente da NM Shop, a Pipo vende online, a Pipoca, né? Vende online, mas o foco deles é B2B, né? Está nos supermercados, em outros canais. Então, eles sabem que o B2B é o que fez a marca virar o que é hoje. Então, Les Clochets, uma marca de moda. O contrário, o principal canal de vendas da Les Clochets não são as lojas físicas, é o e-commerce. Então, uma marca muito mais nativa digital, embora começou com outros canais de venda. Então, cada um entendendo a fortaleza que tem hoje, essa é a questão de, quando falamos de escala. Isso tem que funcionar muito bem. Então, tem que entender onde você vai fazendo apostas, pensando em plantar sementes que vão te permitir manter ou soster um negócio nos próximos anos. Total. Perfeito. Quer fazer sua saideira? Falei agora, eu vou fazer minha saideira. Queria que vocês dessem cada uma dica para quem tá assistindo aqui. Principalmente, Alejandro não poderia falar de outra coisa além de tecnologia e você de inovação. Bom, começo eu, inovação. A Livo, falando especificamente da Livo, nosso negócio ele é muito digital, muito tecnológico. Hoje, cada vez mais, o nosso objetivo é que o cliente vá na nossa loja e faça tudo de forma digital. Antigamente, você ia para uma loja, para uma ótica normal, você quase não conseguia pegar nas armações. Hoje, dentro da Livo, você pega todas as armações, você prova. Esse espelho que eu falei para vocês no início da nossa conversa vai te ajudar a entender se faz parte do seu visagismo, se é melhor, se é pior. Fora isso, todo o nosso sistema de vendas ele é feito digitalmente para que você possa ser empoderado da sua escolha. As medidas... Na ótica tem uma coisa muito importante que são as medidas do centro da sua pupila para poder colocar o grau no lugar correto na sua lente oftálmica. Tudo isso também é feito digital. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tecnologia hoje, inovação, é fundamental para o crescimento do negócio. É fundamental para que a gente possa levar esse cliente para o e-commerce, como eu comentei anteriormente, para que ele se sinta seguro de fazer essa compra nos dois negócios, né, nas duas plataformas, tanto na plataforma offline, que é dentro da loja, quanto na plataforma online, que é no nosso e-commerce. E isso tudo é embarcado de muita tecnologia para que ele possa sentir essa segurança na hora da compra. Então, tecnologia, pessoal, inovação, hoje não é mais um luxo. Hoje é uma necessidade que, na verdade, há anos é uma necessidade, e quem não estiver preocupado com isso, precisa se preocupar, porque cada vez mais eu quero comprar nesse device aqui, cada vez mais eu quero estar no meu sofá fazendo a minha escolha, eu quero receber na minha casa, eu quero poder devolver com facilidade, eu quero poder ter uma jornada sem atrito. Acho que a palavra é atrito. Então, tudo isso tem que ter muita inovação nesse caminho para que esse cliente se sinta bem nesse processo. Perfeito. Então, acho que inovação é fundamental para qualquer negócio. Perfeito. Vou conectar ou complementar. A pergunta, tecnologia ou inovação é um meio para um fim, né? Então, voltando para a pergunta que a gente falava antes, né? Qual problema estou resolvendo para o meu cliente? E pode ser que eu tenha mais de um perfil de cliente e que resolva mais de um problema para o meu cliente. Mas é muito importante entender isso e a partir daí entender como a tecnologia me ajuda a resolver isso, como eu posso inovar para fazer melhor isso do que outras
marcas, outras empresas. E aí, o que está acontecendo, agora com inteligência artificial é mais evidente, mas na verdade, o que a gente faz é um exemplo disso. Há 15 anos atrás era muito difícil ter um e-commerce. Era caro, era demorado. Hoje ter um e-commerce com uma experiência espetacular, reduzindo fricção, como você falava, né? Tirar atrito na hora de comprar, hoje está nas mãos de praticamente qualquer marca. Não é mais um diferencial. É uma condição necessária, mas não é um diferencial. Por quê? Porque a tecnologia cada vez está mais democratizada. A NuMem Shop faz isso com e-commerce ou varejo como um todo. Inteligência artificial está impactando absolutamente toda a cadeia. Então a pergunta é essa: em que lugares? E outra coisa, tecnologia, não vamos conseguir nos diferenciar em tudo. A pergunta é em que lugares a gente quer ser líder em tecnologia, né? Liderar, e em que lugares a gente vai ser um bom seguidor, né? Alguém que vai acompanhar o que viu que já funciona para o resto. Por quê? Porque não vai te diferenciar do resto. Um exemplo, plataforma de e-commerce, uma experiência espetacular. E cada vez te diferencia menos, porque tem uma plataforma que te permite fazer isso de maneira acessível. Mas tem outras coisas, a experiência, o que vocês fazem com a experiência dos óculos, a experiência, esse produto de entrega rápida, um produto que tem uma tecnologia por trás, isso agrega muito valor, isso não é tão fácil de replicar por qualquer outra empresa. Então aí está o diferencial, ou um dos diferenciais de vocês. Então cada um tem que olhar isso dentro da sua área de atuação, né? Perfeito. Maravilhoso. Gente, que troca gostosa. Queria agradecer demais a presença de vocês. O episódio foi maravilhoso. Eu ficaria aqui dias falando com vocês. Sério. Eu adoro esse assunto. Incrível. Não, mas foi muito bom mesmo. Vocês dois arrasaram. Obrigada mesmo pela troca. Vou pedir pra vocês deixarem as redes onde o pessoal pode encontrar vocês, as empresas. Pode passar agora que a gente também vai pôr na tela depois. Ótimo. Então, para falar com a gente, www.livocompany.com.br. Entra nas nossas redes sociais, a gente vai responder todos vocês. Quem quiser virar um franqueado Livo, pode me procurar, inclusive nas minhas redes sociais pessoais mesmo, que são @FernandaMilhed. Você me encontra no Instagram, pode falar comigo lá que a gente te atende imediatamente. Maravilhosa. Ótimo. E na NuMem Shop, numemshop.com.br, quem quiser criar um e-commerce ou migrar para NuMem Shop, pode entrar no site e a gente vai acompanhar vocês para marcas já maiores ou consolidadas ou em crescimento. Temos NuMem Shop Next, onde a gente dá todo um acompanhamento muito mais da mão mesmo. E comigo também podem falar no Instagram, sou Ale Vasquez, ou no LinkedIn, e também vou responder, prometo. Eba! E a gente encerra essa temporada não, desse episódio no Vem Shopping com PowerCast, e vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até!